Pronto. A gente dando continuidade aos assuntos que nós temos para trabalhar, a gente tem agora os ciclos biogeoquímicos, que a gente já viu o da água, que na terça passada que a gente viu a questão da água. Deixa eu ajeitar aqui por causa da questão do fone. Bom, a questão da água que a gente já viu, o ciclo longo, o ciclo curto, e a gente já viu os outros ciclos hoje. E a gente vai ver a questão da poluição, como a poluição age em relação aos ciclos. E a gente vai ver isso e dar uma pincelada em bioma que a gente já viu na sexta-feira, conversando com o Diego. A gente já conversou um pouco sobre biomas. A gente vai tentar relembrar um pouco, senão a gente já passa logo. Lembrando que o assunto de vocês está na página 39, falando sobre ecologia, né? Ciclo biogeoquímico. E o primeiro que a gente tem que lembrar, falando da água, a gente tem que lembrar o seguinte, relembrando o ciclo da água, né? Ciclo esse que a gente tem como característica a questão do ciclo curto e do ciclo longo. O ciclo curto é aquele que a gente fala. Boa tarde, Eric. A gente lembra da questão dos ciclos, que vai estar responsável de acordo com a questão de que envolve, né? A gente tem o ciclo biogeoquímico, que são ciclos de nutrientes ou componentes químicos que são essenciais para a vida, por isso que a gente estuda esses ciclos. A gente tem o erro da água que a gente estudou, que é o ciclo curto e o ciclo longo. Ciclo curto, esse é aquele ciclo que envolve principalmente a evaporação de rios, mares, lagos, oceanos, que voltam à terra, esse vapor de água, em forma de chuva, de neve, em forma de algum tipo de precipitação. E a gente tem o ciclo longo, que vai envolver o curto, mais a questão de evaporação dos vegetais, evapotranspiração, transpiração da gente, decomposição, a questão da urina, evaporação da urina dos animais. Isso vai influenciar no ciclo longo. Dando continuidade aos ciclos, a gente tem que falar de dois ciclos que estão extremamente ligados: ciclo do carbono e ciclo do oxigênio. O ciclo do carbono é um dos elementos químicos que mais se renovam na questão do meio ambiente. Só que a gente tem que falar o seguinte: o ciclo do carbono está ligeiramente colocado junto com, eu acho que deixa eu botar aqui, pronto. O ciclo do carbono, ele está literalmente ligado ao ciclo do oxigênio. Como assim, Felipe? Está literalmente ligado. A gente tem a questão do carbono. Já voltei, meu filho. Peraí, deixa eu trocar aqui. Pronto. Aí a gente vai ter o ciclo do carbono, está diretamente ligado ao oxigênio. Por quê? A gente tem que entender o seguinte: processo respiratório que ocorre nos seres vivos. A gente inspira o oxigênio e a gente expira o gás carbônico. Então a gente tem que ter essa ligação desses dois ciclos, que são muito característicos um do outro. A gente tem que entender o seguinte: carbono também é uma das coisas mais abundantes que tem nos seres vivos. Tanto é que quando a gente encontra um fóssil, a datação desse fóssil é para o carbono 14. A gente vai pegar esse fóssil e colocar um reagente nele, radioativo, e ele vai dar vai aparecer uma cor. Essa cor é datada pelo carbono 14. Carbono esse que é utilizado muito em datação de fósseis que a gente vai encontrar.
Dando continuidade, a gente tem que saber o seguinte: o gás carbônico que a gente expira ele, vai estar diretamente ligado ao processo de fotossíntese que tem nos seres vivos, nos vegetais, perdão. Os vegetais vão produzir o oxigênio e a gente vai respirar ele. Consequentemente, o gás carbônico, o carbono, vai estar literalmente ligado à questão da expiração dos animais e está totalmente ligado também a uma coisa que a gente vai ver mais na frente, que é desequilíbrio ambiental, principalmente ligado à questão de poluição. Aí a gente tem o do oxigênio, também ciclo do oxigênio, que é literalmente o contrário. São as plantas pegarem o gás carbônico que está presente no meio ambiente, fazer o processo de fotossíntese, o qual a gente já viu em sala de aula, né? Que é CO2 mais água mais energia luminosa, vai dar origem à questão do Falha na produção aqui, viu? Que o povo emburaca aqui no quarto, é assim mesmo, pedindo as coisas, que é assim mesmo. Aí o que acontece? Vê só, dando continuidade, a gente tem que entender o seguinte: fotossíntese é o processo que você vai pegar o gás carbônico presente no meio para poder fazer a questão da transformação desse processo na planta, fazendo a questão do oxigênio, que a gente vai pegar e absorver na respiração. Só que a gente tem o seguinte: Felipe, esse processo todo acontece como? A gente tem que lembrar de bioenergética, que a gente já viu, que plantas fazem o processo de fotossíntese. CO2 mais água mais energia luminosa dá origem à glicose mais oxigênio. E a gente tem o processo de quimiossíntese que acontece em bactérias, que a gente pega esse processo e tem a quebra justamente por conta da energia química pela oxidação de bactérias. São assuntos que terminam caindo um pouco em prova por conta da relação. O que mais cai é o ciclo do nitrogênio. O que acontece? A gente tem na atmosfera cerca de 78% de sua composição de nitrogênio, na forma de N2. Esse N2, esse nitrogênio, é muito importante para a questão do composição de proteína, ácido nucleico, e alguns seres vivos não conseguem incorporar ele em forma de gás, outros já conseguem. O que acontece? A gente pode transformar esse nitrogênio em amônia com outros componentes ou nitratos. A gente tem que entender o ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Eu vou explicar pausadamente, agora eu vou pedir uma coisa a vocês. Vocês sabem que eu sou bem cabuloso em relação a isso. Então, fora algumas coisas que aconteceram na questão da entrada aqui tudinho, a gente evita a questão de brincadeira nos comentários. Porque começa uma brincadeira, termina tirando o foco da aula. Eu vou repetir o processo todinho do nitrogênio, vou explicar agora. A gente tem um foco na aula e a galera fica brincando nos comentários. Então vamos cortar um pouquinho da brincadeira e voltar ao foco, como diz Luciano. Primeira coisa que a gente tem que entender no processo do nitrogênio: fixação. Existem raízes, todas as raízes das plantas têm uma coisa em comum: ela tem bactéria ali dentro da raiz. Se não tiver essas bactérias nas raízes, não tem ciclo do nitrogênio, porque quem fixa o nitrogênio nas raízes, fazendo esse processo de fixação, são as bactérias nitrificantes. O nome é esse, bactéria nitrificante, que vai pegar e fazer a questão da transformação do nitrogênio. Primeira etapa é a fixação.
Ou seja, o nitrogênio passa pelos micro-organismos, estão presentes basicamente na questão da cadeia alimentar, na decomposição. Aí esse nitrogênio é fixado nas raízes por essas bactérias. Quando entra nessas bactérias, a gente tem que entender o processo seguinte. Biofixação é o nome desse processo. Você vai pegar e essas bactérias vão fixar o nitrogênio nas raízes. São bactérias conhecidas como cianobactérias. São as cianobactérias conhecidas como bactérias nitrificantes. Existem algumas que a gente pode chamar Azotobacter, Clostridium. As principais são do gênero Rhizobium, que vive nas leguminosas que a gente se alimenta, nos legumes. Aí essas bactérias vão pegar, fixar o nitrogênio na raiz de forma utilizável como amônia e nitrato. E esse nitrato vai reagir com o hidrogênio presente lá e formar amônia, que é o processo chamado de amonificação. Vai produzir ali. Aí a gente tem esse processo de amonificação. Essa amônia vai ser obtida pela decomposição de proteína, ácido nucleico, resíduo nitrogenado de cadáver e excreto de decompositores, bactérias e fungos. Tudo isso vai estar na raiz. Aí esse nitrogênio, essa amônia pega e fixada na raiz pelas bactérias. Aí esse nome desse processo é amonificação. Nunca caiu no IFPE uma questão direta perguntando o nome dos processos, mas já caiu para você explicar. Tem uma figura e você dizer qual é o processo que está ocorrendo ali. E existem alguns nomezinhos de processos que são bem cabulosinhos para você decorar. Primeiro a gente tem a fixação que a gente já viu como ocorre. Decompositores ali perto pegam e fixam esse nitrogênio. Segundo, a amonificação, porque o nitrogênio vai ficar junto com o hidrogênio, vai formar amônia e vai ser absorvido pela raiz, pelos biofixadores, por conta de proteína, ácido nucleico, resíduo nitrogenado dos cadáveres e excretas de decompositores, bactérias e fungos. O terceiro é a nitrificação, que aqui ocorre a conversão da amônia em nitrato, em nitrito, para depois se transformar em nitrato para ser absorvido pela raiz. A gente tem o primeiro processo que é nitrosação, que é o processo de conversão da amônia em nitrito pelas bactérias nitrificantes. Muito bem. Pelos processos que a gente vai ter bactéria nitrificante e entra um processo que são autótrofas, quimiosintetizantes. Por que, Felipe? Tá lembrado do processo que a gente já viu na aula de bioquímica. A questão da quimiossíntese, que você vai ter a produção da nitrificação pela síntese de substâncias orgânicas. E você tem por último a nitração. O nitrito que é liberado pelo solo é oxidado a nitrato e ele vai pegar, as bactérias quimiosintetizantes vão pegar e fabricação de proteína e ácido nucleico da planta. O que acontece? Esse nitrito vai virar energia. É igual, quase o mesmo processo que ocorre na célula da gente, na mitocôndria. Esse nitrito vai virar energia e a gente vai ter o último processo chamado de desnitrificação. Que as bactérias vão pegar, transformar o nitrito em nitrato para oxidar e sendo transformados em gás, reiniciando assim o ciclo. É um ciclo, o que é líquen? Algas e fungos misturados, popular lodo, Kaiser. Líquen popular lodo, que a gente vai ter uma associação entre algas e fungos que a gente já viu em relações ecológicas. Pronto. Alguém tem alguma dúvida sobre ciclo geoquímico? Para a gente dar uma pulada já de assunto, vai para o próximo assunto já da gente. Pronto, já que ninguém tem, a gente vai falar sobre... pode repetir? Pronto. A dúvida do
daqui que teve foi algas e o que é líquen, são os fungos associados com as algas na base da cadeia alimentar, que eu faço o seguinte: o fungo ele necessita basicamente de algo que lhe dê o alimento. Então a alga ela produz seu próprio alimento, e a alga precisa de alguém que ajude ela a se fixar no solo. Consequentemente os dois ficam juntos, porque um vai produzir o alimento e o outro vai dar a fixação própria para ele ficar já na questão da produção ali do seu alimento, e o outro vai fixar ele no ambiente terrestre. Dentro das características que a gente vai ver, a gente viu sexta-feira um pouco com o Diego a questão de biomas, e a gente viu que basicamente, como a gente falou, só vou pincelar algumas coisas, só vou notificar algumas coisas que a gente já viu. Basicamente a gente tem o Brasil tem uma grande variedade de biomas. Biomas esses que são abordados em prova. Por quê? A prova do IFPF é uma prova regionalizada. Então ela termina caindo alguns biomas da região Nordeste. Das questões que caíram sobre biomas do IFPE de ciências, foram questões que caíram sobre regionalização. Caatinga, Cerrado, Manguezal, Mata Atlântica. Então assim, são bem distribuídos os biomas brasileiros que a gente viu com ele. Porque a gente tem que, alguns pontos que a gente tem que lembrar, principalmente da fauna, né? Fauna e flora. O que a gente vai encontrar, alguns animais são propícios. No manguezal a gente tem o berçário, a gente tem peixes, a gente tem alguns animais que vêm fazer questão de desovar, que são os berçários. E quando você mexe nesses berçários, você termina atraindo uns predadores para outra região. Como a gente já citou aqui, a questão de Suape, que era um berçário que foi tirado, e os predadores migraram para a questão do Boa Viagem, Piedade, Jaboatão, aquela parte ali do Cabo. Algumas espécies características que a gente vai ter, que a gente já viu em geografia e na biogeografia com o Diego. Primeira coisa que a gente tem que lembrar: fauna nordestina. A gente tem grande quantidade de répteis, em todos os répteis, aves e mamíferos. A gente tem uma grande quantidade de espécies nessa região, na região Nordeste. Aves principalmente, aves totalmente diversificadas, aves que estão em extinção, estão em preservação. Na questão das produções de extrativismo mineral que a gente vai ter, tudo isso a gente já foi citado. E lembrar que no mundo tem mais bioma, que a gente tem mais bioma no nosso país do que no mundo. A gente tem uma variação maior, a gente vai ter a questão do deserto no mundo, pradaria, savana, tundra, taiga, floresta temperada e a floresta tropical. Tudo isso a gente tem lá. Aqui a gente vai ter mata dos cocais, floresta de pinheiros, que é mata de araucária, vai ter cerrado, caatinga, a gente vai ter manguezal, pantanal, floresta amazônica, pampa. Tudo isso a gente tem já bem diversificado, são variações. Já que vocês estão lembrados, já estão bem de cabeça, a gente vai pular para a parte de poluição. O que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte: quais são os processos que caem mais em prova ligados a isso? São desastres ambientais. Desastres esses que caem com frequência, principalmente por conta de situações que ocorreram no país, que terminam caindo agora. Por exemplo, derramamento de óleo na região litorânea do Nordeste, do que teve ano passado. Termina caindo em prova, vai terminar caindo em prova por conta do que foi acontecendo no passado e afetou aqui. Então você tem que estar ciente de, como a gente já viu na cadeia alimentar, que essas questões de poluição sempre termina caindo. Poluição do solo, poluição marinha, tudo por conta de que vai alterar a estrutura. Você vai ter agrotóxicos, lixo e principalmente solvente.
Foi, literalmente foi lasca mesmo a questão do solo, do óleo, porque pegou todo mundo desprevenido, né? E tem aquela questão, possa ser que caia esse ano, falar principalmente da questão, porque ele pega um assunto e liga muito parecido com o outro. Ele pode colocar para você a questão da biomagnificação, né? Você pegar o alimento dessa região que foi afetada pela toxicidade e você se alimentar. Quem mais sofre na cadeia alimentar vai ser você, porque você está no topo da cadeia. Isso, ainda tem os incêndios também. Tudo isso eu vou citar aqui, Eric. Tudo isso eu vou citar aqui. Primeiro, problemática do lixo. O que é que a gente entende sobre problemática do lixo antes de falar aqui? Primeiro, o que acontece com a problemática do lixo? Doenças. A gente tem número de doenças muito grandes por conta do lixo. Exemplo, peste bubônica, conhecida como peste negra, que atacou a Idade Média. Por causa de rato. E rato é proveniente da região da questão do lixo. Você vai ter aí os ratos que ficavam nos porões do navio. Porão de navio na Idade Média era completamente horrível. A questão não era um ambiente bom, era um ambiente favorável para eles, porque as cidades tinham uma péssima condição de higiene. Quem vê filme aqui falando sobre Idade Média, vê que raramente a galera tinha saneamento, esgoto a céu aberto, o lixo acumulado nas ruas, condições precárias. O que acontecia? Os ratos eram contaminados pela bactéria, e as bactérias faziam o seguinte: as pulgas desses transmitiam as bactérias para os seres humanos ser picados. Porque você tem uma ideia, a pulga picava o rato, o rato tinha o sangue contaminado por essa bactéria. O problema é que não tem uma forma certa de se livrar do lixo. Tem uma forma certa que a gente fala hoje, que são as políticas. Daqui a pouco eu vou chegar nessa parte aí. O que acontecia? Essa pulga estava com as bactérias, picava o ser humano, e o ser humano era contaminado com a população. Ou seja, 1/3 da população mundial na Idade Média foi dizimada por essa doença, a peste bubônica ou peste negra. O que acontece? Hoje, até pronto. Até hoje o lixo é considerado como o maior vilão dessas coisas. Da questão de... meu filho, casa cheia, 3 meninos aqui pequenos, fora outro que não colabora. Tá o bicho aqui hoje, viu? Tá pior do que aquele cachorro daquele dia. Mas vamos lá, dando continuidade. O que acontece? Lixão. Tinha ali em Olinda. É céu aberto, né? O que acontece? Rato, mosca, barata. Esses animais ali perto eram contaminados e passavam doenças para as pessoas que estão ali perto. O que acontece? Você jogava isso no solo. Esse lixão, o que acontecia? Você já viu aquele carro do lixo passando perto da sua casa? Aquele carro do lixo, ele libera um líquidozinho preto chamado de chorume, né? Aí aquele líquidozinho preto chorume sai do solo, penetra no solo e vai para o lençol freático que está abaixo do lixão. O que acontece? Contaminação de lençóis freáticos por conta do lixo. Aí, meu amigo, aí contamina lençol freático, que vai dar cheiro ruim da cebola mesmo. Ele vai pegar o lixo que está ali presente, vai contaminar a água, e quando você vai pegar
a água já vai estar toda contaminada. Agora tem uma grande diferença entre lixão e aterro. Tem gente que pode conhecer aterro e pode conhecer lixão. O que acontece? O lixão você deixa lá para acumulação, para biodegradação. Você vai deixar lá você vai deixar lá para acumulação. Você vai deixar aqueles montes acumulados lá até que seja decomposta a matéria orgânica. Ou alguém pegue e trate. Os catadores vêm e reciclem, tudo isso. Já o aterro não, meu amigo. O aterro, você pega... É igual aquele filme Toy Story 3. Que você pensa que eles vão cair dentro do fosso. É igual aquela mesma questão ali. O lixo é totalmente separado. O magnético metal é puxado. Plástico é separado. Você vai ter a questão do alimento, do lixo, que vai ser colocado no depósito, e esse lixo é incinerado, é queimado. É queimado esse lixo para não ter a problemática de questão de contaminação lençol freático. Qual seria a melhor maneira de descartar o lixo? A gente tem três, né? A gente tem três políticas. A gente tem a política dos 3 R's, que é reutilização, redução e reciclagem. Mas a gente vai falar, eu vou falar isso aí um pouco mais na frente, que são as 4 políticas. São as 3 políticas que a gente tem, fora redução, né? E hoje você tem a reutilização. Eu tenho uma mãe que ela faz mestrado em questão ambiental e ela sempre toca comigo a questão da conservação que a gente tem que tocar, da conservação que a gente tem que fazer por conta da reciclagem, do consumo sustentável, tudo isso. Sustentabilidade hoje é o assunto que vai mais cair. Mas não danifica a camada de ozônio. Assim, chega a danificar. Tem um bocado de coisa que danifica a questão da camada de ozônio, né? E a gente tem a questão do reaproveitamento do lixo, que é aterro sanitário, e a gente faz a questão da reciclagem, né? Algumas pessoas pegam, por exemplo, já botam os lixos já totalmente separados, garrafas PET, vidro, totalmente separados, papéis separados, porque eles servem para fazer a questão da reciclagem em si. Lixo hospitalar, que a produção é completamente diferente. Uma coisa que acontece muito com o lixo é a questão das problemáticas, né? Problemática com o lixo, o que a gente pode fazer para poder ajudar esse lixo a ser menos contaminado para a gente? Primeiro de tudo, muitas empresas hoje fazem compostagem. O que é compostagem? São as sobras orgânicas que ficam lá expostas, e você pega essa sobra orgânica e expõe ao sol para transformar em adubo. Esse material, já que é orgânico, vai sofrer decomposição por bactérias e vai pegar e vai virar o quê? Adubo. Ou seja, você já matou uma das questões. Jornal é feito de papel reciclado. Tem alguns jornais que são feitos. Tem alguns cadernos hoje que utilizam papel reciclado. Tem algumas folhas daquela chamequinho que você vai botar e colocar para reciclar também. Tudo isso. O que é que a gente tem que entender? Veja só. O que a gente pode entender é o seguinte. Na reciclagem ou na reutilização, você pega materiais que não são decompostos e utilizam ele para fazer outro produto. Isso é reciclagem. Tem uma grande diferença de reciclagem e reutilização aí. Reciclagem é você pegar um material e transformar ele em um novo produto. É isso que eu estou tentando explicar aqui. A melhor maneira que você tem da questão do lixo é fazer as políticas, né? Reduzir o lixo. Tem a questão do descarte, sempre colocar em embalagens separadas. Tem a questão da compostagem, que for o resto de matéria orgânica, ele bota para fazer adubo. Tem a questão das garrafas
Não, enterrar o lixo hoje já é já é totalmente questionável, porque o lixo vai ser decomposto, vai virar chorume e pode contaminar lençol freático. Hoje a gente não fala mais de enterrar lixo, porque é uma coisa que contamina tanto o solo como o próprio lençol freático, da questão da água, que a gente pode ter a questão da contaminação da água que a gente utiliza. A gente tem a questão pronto, voltando aqui, a gente tem a questão da reutilização. Reutilização é você utilizar aquele produto para fazer a mesma função que ele tinha. Primeira coisa, as garrafas renováveis da Coca-Cola. Quando você vai comprar ela de 2 litros, agora aquela de 1 litro, ela é reutilizada para fazer a mesma função. Então é reutilização, ela está sendo utilizada para fazer a mesma coisa. Reciclagem, você pegar esta garrafa e fazer um novo produto, como a turma faz a questão de vassoura, a turma faz cerda de vassoura com garrafa PET, a turma pega garrafa para utilizar outro material. Quando você pega para outra finalidade, já é reciclagem. Quando você pega para a mesma finalidade, a gente chama de reutilização. Por exemplo, muita gente faz o seguinte: vai nos supermercados, compra aquelas, vai no supermercado, pronto, o que é biodegradável? Biodegradável é aquela que é consumida pela própria natureza, é decomposta pela matéria orgânica. Aí, esses biodegradáveis demoram muito tempo, alguns demoram 300 anos, 400 anos para poder ser decompostos, e outros são muito rápidos. Por exemplo, o cara vai no mercado, pega a sacola e a sacola ele bota lixo. Isso é reutilização, porque a sacola está sendo utilizada para fazer a mesma coisa. Agora, quando você pega aquela sacola e geralmente faz rabiola de pipa rabada, ali é reciclagem, porque você está pegando a sacola e está usando ela para um outro fim. E isso aí é questão da diferença. Você tem a reutilização para poder fazer a reutilização você utiliza para a mesma coisa. A reciclagem você utiliza para coisa diferente. E a gente também tem a questão de biogestor, né? Alguns cientistas estão utilizando essa questão do adubo de algumas substâncias orgânicas para fazer biogestores, produzindo metano para uso de combustível. Alguns cientistas pegam a produção de metano que vai ter nessa questão da demanda da matéria orgânica que vai ser decomposta, e você pega, acumula isso no biogestor. Esse biogestor vai transformar em metano, vai produzir o metano, e o metano vai virar combustível. Outra coisa que pode... Pronto, aí eu já falei da questão de redução, da reutilização e da reciclagem. Uma coisa que a gente pode falar um pouquinho também é do desenvolvimento sustentável. Recife hoje é uma cidade que tem grandes investimentos em questão de desenvolvimento sustentável. Você tem um exemplo hoje de um shopping totalmente sustentável aqui, que é o Shopping Rio Mar. O Shopping Rio Mar é totalmente sustentável. Inclusive eu já tive prazer de ver a questão lá da sustentabilidade do shopping. É um projeto incrível, porque quando você vai para o Rio Mar, as luzes dos corredores pela parte da manhã não são acesas. Você tem aquele teto lá transparente que a luz solar penetra em 70%, 80% na sua variação, fazendo com que as luzes não fiquem acesas, porque os corredores são totalmente iluminados pela luz solar. Com o passar do tempo, já que com o entardecer é que as luzes são acesas, e é um shopping que tem uma questão de sustentabilidade muito grande. E sua energia fotovoltaica, fora esse telhado, ele tem as placas em cima, ou seja, uma conta de energia do próprio shopping é bem pouca lá. Tem uma empresa, fora isso, tem uma empresa também que faz a questão do manejo lá dos dejetos de urina e de fezes. Tem um dejeto que a urina é bem tratada para poder ser solta no rio ali ao lado. Você tem também a questão das fezes que são tratadas e mandadas para a questão do adubo seco, adubo orgânico,
uma outra empresa. E hoje você tem a questão do resíduo sólido também. É verdade, onde ficava o Rio Mar era um mangue, realmente. Foi um projeto ali que você pode olhar de lado, tem um mangue ali perto. Então foi totalmente destruído para poder fazer um shopping. É aquela questão, né? Ele destruiu aquela região ali. Pronto, eu vou explicar daqui a pouco como a chuva ácida é formada. Esse processo daí eu vou explicar daqui a pouquinho. Aí o que acontece? Você vai ter um investimento em um ambiente, só que assim, se ele poluísse mais, para ele seria totalmente contrário. Opa, ele já quebrou uma parte ambiental, já desmatou uma região ali para fazer aquele shopping e estava poluindo, ou seja, ele está fazendo o contrário, ele está contornando a situação, fazendo um shopping ali totalmente sustentável. Isso é um investimento bem que ele faz e com o passar do tempo ele vai a questão, né? E tem também assim, tem empresas em Recife que fazem a questão de resíduo sólido. O que é resíduo sólido? Aquela sua televisão quebrada, aquele seu telefone quebrado, seu monitor quebrado, seu teclado, sua impressora. Tem empresas em Recife que fazem a reciclagem disso aí, tentando ajeitar, tratando esse lixo. Você não precisa jogar no meio ambiente. Você pode ligar para uma empresa dessa de resíduo sólido, ela vem, recolhe e dá um destino totalmente bom, para não poder fazer contaminação do ambiente por esse lixo lá, que é chamado de resíduo sólido, que é televisão, computador, impressora, todas essas coisas assim que não são biodegradáveis. Você solta no meio ambiente e fica lá exposto, porque componente elétrico não é digerido por... Pronto, aí o avô, pronto, reciclagem é uma boa área hoje, que reciclagem está dando. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro com reciclagem, principalmente papel, metal. Conheço várias pessoas que ganham muito dinheiro com isso. Aí a gente vai falar um pouquinho agora dos desastres, né? Primeira coisa que tem que falar: desmatamento e queimada. Eles fazem o que com os eletrônicos? Eles tratam os eletrônicos, eles consertam, eles vendem. Um local que vende muito, que conserta, é ali na entrada da BR, para quem vem Dois Irmãos. Tem um centro marista ali, e lá tem uma cooperativa que fazem a questão do tratamento do lixo eletrônico, e eles vendem computadores. Eles pegam os computadores velhos, pegam os componentes que eles ajeitam, montam alguns computadores e vendem para a sobrevivência da própria organização. É bem interessante lá. Quem quiser comprar um computadorzinho barato, pode ir lá no centro marista, que garanto que o preço é muito bom. Só não é aqueles computadores de PC Gamer que você procura, que você vai achar, não. Mas um computador simples desse desktop para ficar em casa, bem interessante lá. Pronto. Voltamos a falar um pouquinho da poluição, dos desastres que acontecem. Primeiro, desmatamento e queimada. Assolou aqui o país, porque hoje, como eu tinha falado com o Diego na sexta-feira, raramente você vê uma área urbana preservada. Hoje o que você mais tem é investimento imobiliário, que você pega a questão de uma área, desmata essa área e vira imobiliária, vira conjunto habitacional, residencial. Ou seja, aí tem a questão do desmatamento e da questão da queimada. Desmatamento é um grande problema do Brasil, grande problema do Brasil. Acho que o maior desastre ambiental que a gente tem no Brasil hoje o maior desequilíbrio ambiental que a gente tem hoje são os desmatamentos, para poder fazer questão imobiliária, questão de desenvolvimento urbano, e a queimada, a questão que a gente tem, porque é mais fácil fazer a queimada para poder já investir em outras áreas, principalmente a questão de pastagem de animais, questão de contrabando, que a gente tem áreas desertificadas na Amazônia, porque você está fazendo a extração das plantas que estão ali presentes. E outra, o que é que acontece? O que o desmatamento traz de ruim? Erosão, aterramento de rios e lagoas, efeito estufa, redução de chuva, porque você não vai ter uma evapotranspiração, e além da diminuição da biodiversidade ali perto, que vai ser desmatado. Queimada também.
é muito utilizada principalmente para limpar terreno, para fazer pastagem pecuária, e são causando que vai reduzir a fertilidade do solo. Você pega uma queimada e termina fazendo a queimada para poder destruir o solo, fazendo ali pastagem, tudinho. Aí consequentemente você vai ter uma erosão e vai atacar principalmente lagos e rios. Outra consequência vai acontecer o que? Poluição do ar. Você vai ter cinzas, combustíveis fósseis, gás natural, carvão, mineral, petróleo, que vai para a atmosfera causando alguns efeitos de poluição do ar. Essa poluição vai virar fumaça, monóxido de carbono, fuligem, poeira, tudo isso que vai ter ação. E qual é a ação na gente? Além das áreas, doenças respiratórias, como por exemplo asma, bronquite, rinite, alergia. Você vai ter essa questão por conta das queimadas, né? E também você vai ter alguns efeitos como inversão térmica, chuva ácida, ilha de calor, destruição da camada de ozônio e efeito estufa. Primeira coisa que eu vou falar aqui, eu falo um pouco da chuva ácida. Quem perguntou aqui, o que acontece? A chuva ácida, a chuva ela já é ácida. Ela já é ácida. Só que realmente, pelo fato de a gente estar de quarentena, a gente está ajudando muito porque já está tendo a menor quantidade de combustíveis fósseis queimados, já está produzindo menos. A chuva, veja só, a chuva ela já é ácida, certo? Porque a gente já tem um indício de vapor de água, algumas contaminações. O que acontece? O hidrogênio na forma de vapor, ele vai reagir com o chamado de ácido nítrico ou ácido sulfúrico. Aí esse ácido sulfúrico reage com o hidrogênio formando a chuva ácida. E o que acontece? Chuva ácida, ele aumenta a acidez do lago. Não é só como é que a gente fala? A questão dos danificação de estátuas. Não é só isso. Você vai ter aumento de acidez do lago, consequentemente a acidez do lago, peixes vão morrer e se a gente se alimentar de alguns alimentos que estão ali presentes nessa água, o que acontece? A gente termina pegando por conta da cadeia alimentar uma toxicidade. A acidificação do solo, o que acontece? Você vai ter grande questão de vegetais que não vão se desenvolver, e você tem a questão de chuva ácida que vão reagir fazendo grandes corrosões, principalmente na questão de patrimônio históricos, que são estátuas de prédios, essas coisas. Outro efeito que a gente vai ter, ilha de calor. O que acontece? Ilha de calor, já teve aqui em Recife chuva ácida? Já. Aqui em Recife tem no interior, assim, região urbana, que você vai ter muita produção de gás carbônico, monóxido de carbono, de ácido sulfúrico. Você vai ter grande quantidade de energia disso aí. Mas acontece muito mais para a região do sul. Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem muitas vezes. Ilha de calor é o seguinte, a gente vai ter a questão da ilha de calor. Então você vai ter o pH está ligado com a acidificação, tá? pH ácido ou básico está totalmente ligado à questão do processo de acidificação. O que você vai ter na ilha de calor? Você vai retirar essa vegetação e você vai colocar urbanização. Então a vegetação que estava ali mantendo essa temperatura regulada, você não vai ter mais, e você vai ter o quê? Um aumento dessa temperatura ali, fazendo com que, como se fosse uma redoma de calor em uma ilha urbana. Ou seja, você vai ter prédios, você não vai ter questão de circulação do vento, você não vai ter circulação porque não tem plantas ali. É como literalmente a ilha de calor é o fenômeno que acontece na Conda Boa Vista de meio-dia. Se andar na Conda Boa Vista de meio-dia, você não passa uma rajada de vento perto de você, porque é só prédio, e faz aquela questão da ilha de calor, porque o calor não tem escoamento, é só ali na avenida, ou seja, é só o sol todinho em você, e você vai ter essa questão da ilha de calor, fazendo a questão que a cobertura, que o vegetal ele pega, pronto. O que acontece? A ilha de calor,
os vegetais eles absorvem o calor que é mandado para o solo. Se você não tem pela desmatação ou pela queimada, você pode acabar? Pode. Daqui a muitos anos a camada de ozônio pode acabar. É certo que a gente já está tratando. Desde 92 a gente está tratando porque o buraco está diminuindo. Não está aumentando. O que acontece? A gente tem uma região. Tem muita chance da pouca. Tem muita ainda. Tem muita. Está aumentando a quantidade do buraco porque a gente está desde 92 a gente está fazendo essa questão. Dizem que em Gravatar é frio porque só pode ter prédio até o andar. Assim, Gravatar já é frio por conta da altitude. Mas o que acontece? Gravatar é uma das cidades mais arborizadas que tem em Pernambuco. Quanto mais arborização, é isso que eu estou explicando agora, maior a quantidade de gás carbônico ou radiação solar assimilada pelas plantas. Então evita o processo de aquecimento. Como eu estou dizendo aqui, Ilha de Calor, você vai ter a Conde da Boa Vista, que você vai ter poucas plantas e você vai ter uma questão de só prédio. Consequentemente, a radiação bate e fica. Ou seja, é como se você estivesse dentro de uma redoma, no calor. É como se você estivesse colocando um objeto, um alimento para cozinhar e tapasse ele dentro do micro-ondas e a radiação batesse e só fizesse esquentar esse alimento o tempo todo, por conta da ilha urbana de calor. O efeito estufa já é feito a questão de raios solares que vão incidir a Terra. Esses raios são absorvidos pela camada de ozônio. Alguns terminam passando. E o que acontece? Como você vai ter camada de poluição próxima da atmosfera, esses raios, em vez de bater e voltar, eles batem e ficam na poluição. Se fica na poluição, aumenta a temperatura do planeta. Aí o que acontece? Se aumenta a temperatura do planeta, você vai ter derretimento de calota polar, mudança climática, elevação dos níveis dos oceanos, maior incidência de fenômenos como furacão, ciclone, seca, dentre outros. Em 2013, o Brasil era um dos países que mais se contribuía por causa do efeito estufa. O quarto país que mais contribuiu para o efeito estufa era o Brasil. Em primeiro, por causa do desmatamento, pra você ter ideia. Em primeiro lugar, são os nossos amigos norte-americanos que produzem isso diretamente muito grande. Aí desde 97 a ONU faz a questão da produção de Kyoto. Desde 92 você vai ter o protocolo de Kyoto, que são os indícios para poder reduzir a emissão dos gases poluentes. Nem tudo é bosta que acontece aqui, né? Pronto. Falou de terra, beleza. Vamos falar agora de água. Poluição da água. Primeiro processo que ocorre é chamado de eutrofização. O efeito estufa cai muito na prova de F, cai muito com eutrofização. Eutrofização é um fenômeno que ocorre quando grandes quantidades de matérias orgânicas, nutrientes minerais e orgânicos são depositados na água. Aí o que acontece? Você vai ter uma grande produção, as algas começam a se reproduzir muito grande e não de forma ordenada, de forma desordenada, de forma geométrica, e a luz é impedida de chegar nos vegetais e algas que estão no fundo do mar. Consequentemente, o que acontece? Esses nutrientes vão ser esgotados por conta das algas e essas bactérias começam a consumir o oxigênio de peixes e crustáceos. O que acontece? Você vai pegar essas bactérias, já que vai acabar o oxigênio, crustáceos e peixes vão morrer. Isso principalmente acontece por conta de esgoto sanitário que é lançado nos rios. Mas também pode ocorrer por causa de resíduos industriais, desequilíbrio, doenças causadas, pode ocasionar doenças causadas por bactérias, vírus e protozoários. A gente também tem as marés, que são essas algas com excesso de nutrientes que vão ser liberados por conta de acidente navio cargueiro. Você vai ter uso de fertilizante,
dejetos que são insumos que são produzidos. O cara pega o seguinte: o cara pega dejeto do navio, solta dentro da água. Essa água, as algas começam a pegar, porque é rica em matéria orgânica. Rica em matéria orgânica, você vai pegar essas algas, começam a produzir e termina acarretando um efeito que ocorre em maré vermelha, causando mortes na questão da água, nos peixes. A cor da água vai funcionar principalmente por conta do como funciona a maré vermelha. É isso que eu estou explicando. A maré, que a gente chama, é por causa de excesso de nutrientes. Você vai ter por conta de acidente com navio cargueiro, fertilizante, dejeto, outros insumos, e vai aumentar a produção de algas. Essas algas, cada alga é classificada, quando a gente for ver protozoário, cada alga é classificada de acordo pela cor. Você tem algas pardas, algas vermelhas, algas azuis, algas verdes, algas douradas, algas pretas. Então você vai ter a cor por conta da presença da classificação dela, é por conta das cores. Então essa maré vermelha é feita porque as algas que vão produzir é dinoflagelada e é vermelha. Você tem a questão da maré negra, que se dá pelo derramamento de petróleo nas águas. Aí você causa, aí maré negra está relacionada à questão de derramamento de petróleo, vai ocasionar, o óleo vai impedir a entrada de luz e vai causar a morte dos indivíduos por uma menor produção de oxigênio. Peixes, crustáceos não conseguem respirar porque o óleo vai estar presente nas suas brânquias e eles não conseguem respirar. Algumas aves também vai ocasionar porque elas não conseguem voar, não regulam a temperatura por causa das penas e geralmente vão morrer pelo superaquecimento. Aí é o problema porque acontece isso. O mar vermelho no Egito, não. Ali é questão porque é o nome dele mesmo, não é por conta de... Pronto. Não vou esquecer de cobrar os exercícios. Não, a cor dele não tem a mesma implicação não, porque o nome lá mesmo realmente a gente chama de mar vermelho. Não é por conta da incidência de algas não. Que eu saiba não, né? Que eu saiba não. Porque na época que tem outro chamado mar vermelho, ele não tinha, acho que, indícios de estudos falando sobre algas por conta dessa característica. O nome já é mar vermelho há muito tempo. E a gente vai ter por último a poluição atmosférica, que é por causa de preços de indústria, usina elétrica, refinaria, tudo isso que é liberado para o meio. Vai ocasionar algumas mortes de animais por asfixia, reprodução de alguns organismos começam a você ter, e a cadeia trófica vai sendo afetada. Você também tem o DDT, né, que é o inseticida, que vão ficar acumulados nos seres vivos. E você vai ter a questão do... No filme Êxodo diz que foi poluição e morte de animais. Bom, tá explicado. E você vai ter a questão do... lá, né? Poluição por metal pesado que acontece em indústria. Você vai ter metal pesado, não é nada mais nada menos que radiação. No dia que vocês estavam tendo aula com o Bill, eu estava dando uma live sobre radiação. E você utiliza a radiação para elementos, para aquecer alimentos. Mas você vai ter a questão principalmente de problemas físicos, psicológicos, câncer e morte por conta disso. Luciano pediu para lembrar aqui a vocês dos exercícios que você tem que entregar. Agora vocês podem fazer o exercício. Pronto. Voltando aqui. Agora vocês podem fazer os exercícios completos de ecologia, porque a gente já acabou o módulo. Todo módulo. Até o domingo eu espero o exercício. E vou dizer quem foi que acertou. Não esqueçam de entregar o exercício. Eric, não só urânio. Tem vários elementos radioativos que podem ser falados. Cádmio, urânio, por radiação alfa, beta e gama, tem vários elementos. Vocês vão ter, me entregam os exercícios, entregam os professores os exercícios.
A gente já vai dar entrada já no módulo 2 na próxima. Viu errada. É porque assim, deixa eu explicar aqui no começo. O módulo 1 de vocês é o item 2 do. A gente viu bioquímica, certo? E a gente tem a questão do. Pronto, ela não tem a parte de ciências. Fale comigo no privado do curso, que eu garanto que o Luciano lhe encaminha ela digital. Eu vou lhe encaminhar o digital, pronto. Qual é o próximo assunto que a gente vai ver? A gente vai ver classificação taxonômica e vírus, Covid-19. Pronto, qual é o limite de penetração do raio gama? A gente tem três tipos de... A gente tem o seguinte, três tipos de radiação. A gente tem alfa, beta e gama. A alfa, ela não consegue penetrar nenhuma folha de papel. A alfa é isso. A beta chega a queimar algumas coisas, que é a radiação do micro-ondas. E você tem a gama, que é a pior, que ela consegue ultrapassar corpos. Quando você tem uma exposição maior sobre qualquer radiação, termina ocasionando morte, câncer. Você vai ter algumas doenças a mais, certo? A saudade está aqui na porta batendo. Você vai ter algumas doenças a mais por conta principalmente. Uma pergunta nada sobre o assunto. É verdade que o coronavírus veio dos asiáticos que comem morcego? É fake news. Veja só. O vírus ele é modificado de acordo com a ação do meio ambiente. O vírus ele pode mudar. Pronto, mutação é do meio ambiente. O que acontece? Você vai ter a incidência de raios solares não, pela radiação, e você vai alterar. Esse meio ambiente, todo ser vivo ele passa por um processo evolutivo. Alguns de forma mais lenta como nós, outros de forma mais rápidas como as bactérias, vírus, essas coisas. Então, ele modificou e foi passado à região. A gente sabe que esse vírus é muito antigo, desde 1969, que a gente tem indício do Covid, da família do Covid, mas que a gente tem um novo coronavírus, que é esse, que o vírus dele tem a forma de coroa. Ou seja, ainda teve 2011, questão do SARS, teve 2017 da MAS, e agora ele que modificou e virou ainda mais potente. Mas não, sim, a gente fala a questão do indício, a questão de comer morcego, porque os morcegos, porque a gente fala dos asiáticos, os hábitos alimentares deles são bem específicos, né? Morcego, cachorro, rato, cobra, escorpião, essas coisas. Pediu para falar aqui quimio e radioterapia. Quimio e radioterapia são incidências que você vai colocar a radiação para impedir com que as células cancerígenas passe um pouco da questão do que a célula começa a atacar. Realmente, está dando 30 segundos o restante aqui. Aí o que acontece? Essa célula cancerígena começa a atacar as outras saudáveis, fazendo a questão do aumento do câncer. A radioterapia e a quimioterapia fazem esse processo de controle, fazendo com que a célula não termine passando para o outro. Faltam 9 segundos. Beleza? Próxima terça a gente está com a conta marcada aqui.